vamos direto na nossa chamada evolução do átomo em si, ok? Então vamos pegar aqui no cantinho e vamos marcar para a gente a nossa evolução do átomo. Tá lá. A nossa história ela começa antes ainda da nossa chamada Era Cristo, quando nós temos lá em torno de 400 antes de Cristo. Por que eu sempre vou colocar um valor aproximado aqui para a gente quando se trata de idade? Cara, depende muito de referencial teórico. Depende muito do livro básico que você está utilizando, um ano a mais, um ano a menos. Tem alguns fatos que são indiscutíveis, que é com relação ao prêmio Nobel aí, mas algumas datas acabam divergindo. Então, sempre aproximado para nós aqui no nosso início histórico. Tudo bem? Então, lá em 400, mais ou menos antes de Cristo, vamos colocar aqui aproximadamente 400 a pontinho Czão. Nós temos dois camaradas que dão o nosso pontapé inicial. São eles, chamados Leucipo e Demócrito. Dois filósofos que provavelmente você só vai ouvir falar aqui. Dois pré-socráticos que provavelmente nós só vamos ouvir falar deles aqui nesse momento. Pensa no seguinte, por que eu tenho que falar de dois filósofos no meio da química? Vamos lá. Até essa época, 400 a.C., como se explicavam as coisas? Por que chovia? Por que tal substância tinha tal odor? Por que tal substância poderia ser ingerida, outra não? Deuses. Os deuses explicavam tudo, ok? E esses camaradas foram os primeiros a botar a nossa divindade aqui e falar, peraí, como assim os deuses podem explicar tudo? Será que não tem nada além disso? Então, o que Leucipo e Demócrito determinaram foi algo assim, um experimento mental. Certo? Eles imaginaram o seguinte, se você pegar um pedacinho de madeira, você pode fazer em casa aí com uma folha de papel e rasgar ela ao meio. Você sabe que sobram 2 pedaços de madeira ou 2 pedacinhos de papel. Aí você vai cortando, vai quebrando, vai rasgando. Mas vai chegar um ponto que você não vai ter nenhum material na sua casa que seja capaz de cortar de novo. Certo? Que seja capaz de dividir isso ao meio novamente. Então, nesse experimento mental, eles pensaram, bom, nada que o homem tenha produzido, nem o objeto mais fino e cortante do mundo, eu sou capaz de pegar e dividir essa matéria novamente. E essa não divisão da matéria, eles deram um nome nessa época. Então, através desse experimento mental, eles deram um nome. O nome que eles deram foi esse daqui. Átomo. Então, lá em 400 a.C., surge para nós esse termo, surge essa palavra, átomo, que dá tanto trabalho para a gente aqui. Então, pegando um pouquinho da etimologia da palavra, se nós fôssemos pegar o termo a na frente, o nosso a, ele dá uma negação nessa palavra, um termo não, um termo contrário. E o tomo, ele vem do tomos, com H. E o tomos, ele remete mais ou menos a ser indivisível. Então, se eu unir uma negação aqui, um não, com divisível, certo? Não indivisível. Quando eu chegar aqui, então, em não, eu vou ter não divisível. E aí, une a minha palavra átomo, como nós trabalhamos hoje. Então, o que é entender a palavra átomo? É entender que é algo não divisível. Então, eu chego até aqui e para. Ok? Então, o meu termo átomo, ele surge como sendo não divisível. Então, chegamos na nossa partícula diminuta da matéria. Ok? O que remete a ser a nossa partícula diminuta da matéria? Aquele último pedacinho. Ok? Aquele último pedacinho que você não consegue mais dividi-lo. Isso data de quem? Leucipo e Demócrito, 400 a.C. Como eu falei mesmo, estudando na filosofia, talvez você não ouça falar tanto desses pré-socráticos, mas ali, um pouquinho para frente, não muito para frente, se nós chegarmos em aproximadamente aqui, ó, 350 a pontinho Czão pontinho, antes de Cristo, tem um camarada que é um pouco mais famoso. O pessoal da filosofia adora esse camarada, certo? Inclusive, vocês devem estudá-lo pra caramba, que é um senhorzinho chamado de Aristóteles. Fala, opa, esse provavelmente já teve no seu livro, esse provavelmente já caiu numa provinha do seu professor de filosofia, esse provavelmente você já trabalhou bastante com ele. Então, nesse Demócrito não ouvi falar muito, mas Aristóteles eu conheço. Fala, esse cara era famoso, certo? Esse era o nosso Elon Musk da época. O Aristóteles era simplesmente o cara, ok? Não tinha acordo com ele. Ele estava acima ali no seu conhecimento. E o que esse camarada vem?
de novo, e fala, babá, esquece, filho. Leucipo e Demócrito está fora de cogitação. Leucipo e Demócrito com teoria de átomo, não é assim não. Certo? Eu tenho uma teoria diferente para explicar tudo. E a teoria que Aristóteles chega é uma teoria conhecida também, famosinha, chamada teoria dos 4 elementos. Onde ele dizia o seguinte, que tudo era composto basicamente por terra, fogo, água e ar. Certo? Então ele tinha essa combinação dos 4 elementos. Vamos fazer de preto aqui. Então eu tenho fogo e água. E eu tenho também aqui terra e ar. Vamos jogar para cá. Terra e ar. Ok? E fazia a combinação disso tudo. Então ele dizia mais ou menos o seguinte, que eu podia combinar esses 4 e esses camaradas aqui dariam origem a tudo o que nós conhecemos. Deixa eu trazer a terra mais pertinho para nós. Então tinha uma combinação basicamente de terra, fogo, ar e água. E dava uma combinação para explicar tudo o que nós conhecemos até então. O que esse maluco ele propôs com essa chamada teoria, com essa chamada combinação aqui para esses 4 elementos? Ele dizia que fogo e ar podiam se combinar. E se fogo e ar se combinassem, dariam origem àquilo que nós conhecemos como quente. O que até então é algo bem sugestivo e bacana de se pensar. Certo? Se ar e água combinassem, poderia dar origem àquilo que nós conhecemos como úmido. Também é algo bacana, nada muito longe. Fala, bom, ele consegue explicar bastante coisa com isso. Fogo e terra daria origem ao que nós conhecemos como seco. E, por fim, água e terra daria origem àquilo que nós conhecemos como frio. E tudo isso estava diretamente ligado um ao outro. Então, tudo isso estava diretamente ligado um ao outro. Terra, ar, fogo, água, dando origem a quente, úmido, frio e seco. Falava, cara, o Aristóteles saiu de uma palavra só, que é onde o Leucipo e Demócrito estavam, falando de átomo, e chega na teoria dos 4 elementos. Fala, opa, aqui eu tenho algo bacana para a gente trabalhar. Fala, então o Aristóteles, que era o Aristóteles, né? Não era só o Aristóteles da vida, ele falou da teoria dos 4 elementos. E aí, maluco, nós vamos saltar de 350 antes de Cristo para uma era um pouquinho diferente, um pouquinho mais recente. O nosso salto daqui de 350 antes de Cristo, ele vai dar um salto para 1808 de pontinho Cesão, quando chega num camarada chamado Dalton. Fala, cara, então por 2000 anos, pensa comigo, são 2 milênios inteiros, a humanidade passou acreditando que tudo que nós conhecemos hoje, toda a tecnologia que você tem aí disponível, era composta somente por terra, fogo, ar e água. Então o que esse maluco fez não foi somente criar uma teoria, foi criar uma teoria quase que vitalícia. Ele colocou isso daqui para uma eternidade, ele colocou para 2000 anos o mundo acreditando nessa teoria dele. Então nós temos 2000 anos, mais que iniciamos com a teoria atômica, que nós chamamos, damos uma pequena pausa para contemplar Sir Aristóteles, e aí esse camarada, esse inglês, ele vai retomar para nós a teoria atômica aqui do Dalton. Então lembre-se disso sempre, foram 2 milênios até a gente começar a falar novamente nesse camarada chamado átomo, beleza? E eu vou trazer no quadro novamente aqui toda a nossa teoria que Dalton teve que trabalhar em cima disso para conseguir desbancar a teoria robusta, bem fundamentada, bem escrita, sobre a teoria dos 4 elementos do Aristóteles.